Você lá no Brasil, você chegou a se formar em contabilidade? Como é que foi isso? Pô, eu comecei na contabilidade com 17 anos, praticamente. Você gostava de matemática? Não. Porque odiava. Para mexer com contabilidade tem que ser bom em matemática, não tem? Deixa eu te falar, eu falo assim, hoje eu tenho total consciência que a contabilidade me escolheu. Eu tenho total consciência disso. Por tudo que aconteceu na minha trajetória, para eu ter tido tanto sucesso na minha área. Eu acho que mesmo que eu tivesse escolhido uma área, hoje eu me considero uma pessoa que eu tenho muito sucesso naquilo que eu faço, né? Não que eu fiz, mas que eu continuo fazendo. Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 13 anos, e aí, nessa época que eu comecei a trabalhar, era numa bomboniere de uma japonesa, muito rígida, então ela tem boa parte da minha educação também com os meus pais, ela teve, porque eu ficava meio período com ela, e eu tinha, assim, muita preocupação de atender os requisitos dela, né, porque ela era muito exigente. E aí chegou uma fase que eu tinha que realmente decidir a minha questão profissional. E eu lembro que na frente dessa bomboniere tinha uma banca de jornal. E eu comprava aquele jornal, acho que era toda quinta-feira que aparecia. Não sei se é da sua época, mas né, vou até... É bem antigo, mas aquele amarelinho, é um jornal amarelinho que tinha uma maçãzinha, assim, eu não lembro. Não, lá em Minas Primeira não tinha. Mão. Ah, é verdade, isso é de São Paulo, verdade. Então, acho que chama Primeira Mão, não sei se ainda existe. Mas eu comprava esse jornal e ficava sapeando ali as vagas de emprego. E eu via que sempre tinha gerente contábil, analista contábil, supervisor contábil, diretor, tudo mesmo? De contabilidade. Quando eu procurava emprego, tinha isso mesmo. Eu falava, gente, mas só tem contabilidade aqui. E eu não gostava. Matemática era uma coisa que eu ia bem, mas não era uma coisa que, uau, eu amava matemática. A matéria que eu mais gostava na escola era português e literatura. Não tem nada a ver. Eu adorava história. Eu também gostava muito de história. História, português e literatura. Eram as matérias que eu amava. E aí, quando aí via nos jornais, falava, gente, eu só vou conseguir emprego em contabilidade, eu vou estudar isso. E aí, lembra, segundo grau, fiz lá no ABC. Aí fui na ET Lauro Gomes, que é em São Bernardo, e fiz o técnico em contabilidade. Eu devia estar com uns 15, 16 anos, não lembro. Instituto Universal Brasileiro, hein? Você lembra disso? Não é da sua época, não, né? Não. Você lembra disso também, não? Instituto Universal Brasileiro. Não lembro, o que é isso? É da Igreja Universal, é? Hã? É da Universal? Não, era tipo, você queria ser técnico em televisão. Aí você comprava a apostila do Instituto Universal Brasileiro e estudava. Hoje eu sou velho mesmo. Caramba, isso é muito antigo. Desculpa. Não. Aí eu comecei a fazer o ensino técnico. E nessa época que eu fiz o técnico, antes mesmo de se formar, eu comecei a fazer estágio no escritório de contabilidade. E aí eu já estava com 17 anos. E aí comecei a trabalhar, achei muito legal, trabalhando no escritório, saí ali da bomboniere, né, da japonesa, que era muito rígida comigo. Aí fui trabalhar no escritório, só que esse escritório, ele condicionou, ele falou, olha, só que você só trabalha aqui se você estudar. E eu ia me formar no técnico aquele ano, então eu tinha que decidir já fazer a faculdade. E aí, quando quando ela me colocou esse checkmate, tipo, eu na minha cabeça falei, meu Deus, eu não posso ficar sem esse emprego, eu preciso estudar. Então eu fui ligeiramente pressionada. Legal, né? Eu fui ligeiramente pressionada a decidir ali a faculdade. Só que na minha cabeça, tipo, dentro de mim, o que eu queria fazer mesmo era jornalismo. O meu negócio era, na época, tinha aquela jornalista Lilian Vitfib, que é bem antiga, que eu gostava, se eu chegava tarde em casa, né, passava no Jornal da Globo, sei lá, tipo, muito tarde. Mas tinha alguns jornalistas que eu super admirava e eu queria falar, ai, nossa, meu sonho é ser jornalista. Enfim, só que aí o escritório de contabilidade falou, não, você não vai ser, não. Se você quiser continuar trabalhando aqui, você vai ter que continuar estudando contabilidade.
Ai, tá bom, vai. Aí fiz a inscrição na faculdade para eu poder manter aquele trabalho. E aí na faculdade... Até porque tava pagando bem já, né? Não, mal pagava então, aí eu tinha que fazer a faculdade, só que o que eles me pagavam mal ia pagar a minha mensalidade. Entendi. Já começava aí. Mas foi bom, porque... A conta não fechava, Não né? fechava de jeito nenhum. Eu tive que... E assim, por mais que eu trabalhasse, né, e né, tinha ali meu pai e minha mãe, eu sempre tive que me virar muito sozinha. Então, eu tinha que me virar com aquele dinheiro ali. Não tinha o meu pai para ajudar, não tinha ninguém para ajudar. Aí... Você era de família grande? Muitos irmãos? Não, minha família é bem pequena. Era praticamente nós 4. E assim, não tinha tio, tia perto, porque moram todos... a minha família é uma família nordestina. Todos eles são do Piauí. E toda a família, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, são de lá. Então, eu não tinha um tio, uma tia para, tipo, bater na porta e falar, ai, tio, me ajuda esse mês. Não tinha isso aqui. Mas foi bom, porque foi tudo que foi me moldando, né? Eu tinha que me virar, de qualquer jeito. E aí, eu fui fazer a faculdade. Aí, quando eu fiz a inscrição da faculdade, a primeira opção era Ciências Contábeis. Aí... a faculdade pergunta qual é a segunda e terceira opção. A segunda opção era jornalismo, que para mim era a primeira, e a terceira opção, marketing. Então, não tinha, assim, nada que fosse realmente contabilidade. Tomei pau nos 2 primeiros anos da faculdade, porque eu realmente não me identificava. O que começou a mudar o meu jogo na contabilidade foi no meu 3º ano de faculdade, quando eu comecei a ter aulas de auditoria, que era o professor Fábio Marques. Assim, o nome dele me marcou, porque foi por conta dele que hoje eu amo a minha profissão. O cara era bom para explicar, para ensinar. Não, e aí, assim, nessa mesma ocasião, eu também, trabalhando naquele escritório que fez eu fazer a faculdade de contabilidade que eu não queria, eu fiquei, depois que eu comecei a faculdade, eu fiquei com eles, eu acredito que 3 meses, porque aí eu arrumei um emprego no escritório melhor, maior, que pagava, inclusive, a minha faculdade, ajudava a pagar a minha faculdade. E aí, nesse escritório, eu conheci uma amiga que ela era alucinada ela era da área fiscal e ela era alucinada para entrar em uma Big Four. Uma Big Four, para quem não sabe, são 4 empresas, grandes empresas, que fazem auditoria fiscal no mundo. Elas são chamadas de Big Four. Hoje é a KPMG, a Deloitte, a Ernst e a Price, que é considerada Ernst Young. E ela era doida para entrar em qualquer uma dessas, e todos os anos ela fazia... aplicava para participar do processo. No 4º ano que ela ia participar, eu nunca tinha ouvido falar nessas empresas, nunca tinha nem me passado pela cabeça. Aí, no 4º ano que ela estava aplicando, que ela não tinha passado, ela trabalhava comigo nesse escritório. Aí, ela me inscreveu e não me falou. Ela não me falou nada, que ia me inscrever. Depois que ela me inscreveu, ela falou, Aline, eu inscrevi você no processo seletivo de uma Big Four. Mas ela não se inscreveu? Ela se inscreveu. Tipo, entendi. Eu me inscrevi, tipo assim, eu e ela, né? Porque aí, se eu passar, a gente vai juntas, nananana. Tá bom, mas o que é isso? Aí, tipo... Aí ela me explicou, né? Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Se der certo. Aí, enfim, resumo da ópera. Ela me inscreveu, já era o 4º ano que ela estava se inscrevendo. E eu nem fazia conta dessa, né? O que era uma KPMG. E aí eu fui passando nos processos. Passei na primeira fase, na segunda fase, na terceira. E ela, tipo, não passou da segunda. E eu fui passando. Sei lá, acho que foram 8 ou 9 fases. Que era o processo de trainee. E eu passei e entrei. E aí, infelizmente, perdi a amiga. Porque aí ela ficou chateada comigo. Lógico. Que eu passei e ela não. Mas ela deveria ter ficado feliz, pois né? Mas assim, a gente era menina na época, né? Jovem, eu tinha acho que 20, 21 anos na época. E aí ela também era da mesma idade que eu. Mas assim, ela ficou chateada, sei lá, de repente ela ficou chateada com ela mesma de ter me inscrito. E tipo assim,
tô há 4 anos tentando passar, não passo, ela vai, nem sabe o que é essa empresa e passa, tipo, ela ficou revoltada. E aí eu fiquei chateada com a postura dela e a gente se afastou. Depois a gente tentou retomar a amizade, mas não foi mais a mesma coisa. E aí, quando eu entrei na KPMG, né, lembrando que eu estava no 3º ano da faculdade, foi no ano que eu entrei na KPMG que o professor Fábio Marques me mostrou o que era auditoria, que eu, tipo assim, eu passei da água para o vinho na contabilidade. Eu falei, uau, é isso que eu quero fazer. Você só arrumou anjos na sua vida, né? Mesmo pelo fato dela não ter gostado e ter perdido a amizade, mas, querendo ou não, ela te projetou para o mundo, né? Sim, projetou mesmo, porque ali foi a minha mudança de vida. 2003, quando eu entrei nessa empresa de auditoria, né? E o salário? Era bom, mas ainda não era muito bom. Entendi. Mas o que era bom nessa... Eu foco muito no salário, que eu sou capitalista, né? Eu já penso logo, ué, quanto é que eu vou ganhar nessa história? Como é que é isso aí? E aí, salário? Né? Então... Não era assim. Tanto que eu saí, eu estava trabalhando num escritório grande, eu saí para ganhar menos. Só que a projeção de carreira que essa empresa proporcionava para mim era exponencial, e foi mesmo, foi o que moldou a minha carreira até hoje. Então lá eu tive assim, eu tive aula de tudo. Primeiro que assim, você recebia para estudar, porque para aprender. Então isso foi assim, as minhas filhas, eu falo, eu acho que nenhuma vai seguir esse caminho de finanças, mas se elas fossem seguir o caminho de finanças, essa empresa elas teriam que passar por ali, porque foi uma escola para mim, foi o que moldou a minha vida. Eu tive aula, para você ter ideia, eu tive aula até de etiqueta. A gente tinha que ter aula de etiqueta para saber se portar na frente do cliente. Legal. Tipo, aula de etiqueta, assim, não só de modos, mas, tipo, na mesa de jantar, porque a gente saía, né, para jantar, para almoçar com o cliente. Isso aí eu acho que é errado no Brasil, porque o Brasil deveria colocar essas coisas no currículo estudantil, sabe? Educação financeira, como se portar. Na parte de educação, sabe? Uma educação, por exemplo, na minha época a gente tinha aula de civil e ética, sabe? Eles te ensinavam a se portar, como falar as coisas bem lá atrás, né? Mais uma vez entregando minha idade. Mas enfim, hoje tá fogo, hein? Você sabe que na Índia eles têm estudo, além da matemática, português, geografia, eles têm uma matéria que é de como saber viver. Tipo, para as criancinhas. Eu estava assistindo um documentário esses dias, que chama Awake. E aí ele explicava que as crianças, desde pequenas, elas tinham que aprender como viver no mundo. Porque você aprender matemática, português, história, faz parte da sua literatura intelectual. Mas e como que você lida com as suas emoções? Quem que está te ensinando a fazer isso? A gente não aprende, a gente aprende nas porradas, né? Que a gente vai levando. E aí lá vendo esse documentário, eu vi que tinha essa matéria que é Aprendendo a Viver, que aí eles ensinavam como você respirar, tipo, para acalmar o coração, como você se preparar para fazer uma meditação. Enfim, saiu um pouco do... Não, eu acho o papo de educação muito interessante, e eu gosto muito, porque, por exemplo, uma cultura que eu invejo é a japonesa. Eu também. Sabe? Os professores lá, eles são tratados, como que eu posso dizer? Não reis, mas eles são respeitados. Eles são tratados como pai e mãe de uma família normal, né? Eles têm aquele respeito pelo resto da vida. Sim. No Brasil, os professores lá não tem isso, não tem isso, sabe? Hoje em dia tá muito triste essa situação, é muito triste. A educação, por exemplo, do Brasil vai demorar uns 20 anos para poder chegar a um ponto que era 20 anos atrás. Porque se deteriorou tanto que você... Mas será que volta? Você acha que volta? Não há males que dure para sempre. Eu acredito muito nisso. Eu acho que vai ter, assim, vai chegar Tudo que o Brasil está passando hoje, eu acho que é bom. Para poder ver o tanto que pode melhorar, como ninguém é Deus, tá? Não estou aqui deusando ninguém, não. Mas mostrou há 4 anos atrás que tem um caminho. Sabe? Não tô falando que um é bom e o outro é pior, não. Mas, poxa, não tinha corrupção igual tem hoje, você vê, sabe? Enfim,
mostrou que existe um caminho. É. Sabe? Por pior ou melhor, I don't know, que seja. Mas, enfim...